Fala, neófitos e neófitas. Eu sempre quis fazer isso também, né? Fala, neófitos e neófitos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos em mais uma Engenharia de Quinta. A única coisa aqui de quinta, além do apresentador que tá gaguejando, é o dia que passa essa bagaça, que é toda quinta-feira. Eu sou o Léo Cantrell, aqui no meu lado eu tenho a minha linda irmã, Lia Fernandes. Ei, galera, tudo bom? Olha, eu tô um pouquinho triste, Léo. Por quê? Esse é o último episódio da primeira temporada aí do podcast. Mas não vai ser igual aquelas coisas da Marvel, não, né? Que demora 2 anos pra lançar outro, não. Não, nem pensar. Tá. Semana nenhuma vocês vão ficar sem conteúdo. A gente tá preparando muita coisa legal pra vocês no canal, nas redes sociais. Vai ter live, tem cortes tá na moda. Shorts. Ainda mais que o YouTube vai monetizar no ano que vem, então vai ser shorts pra tudo. Então, a gente tá precisando, né, ganhar dinheiro. E por falar em ganhar dinheiro, patrocínio aí, como é que funciona? É só entrar em contato com a gente, vai estar ali a caixa postal, mandar direct também. A gente vai ter um prazer. Se você tem algum produto ou quer falar sobre a sua empresa aqui, com que você trabalha, entre em contato com a gente vai ter o prazer aí de contar com a ajuda de vocês para desgambiarrar a engenharia e a arquitetura. Entendeu? Exatamente. Temos também as nossas plataformas ali. Sim. Se você não tem dinheiro ainda pra entrar com patrocínio, não consegue fazer aquela vaquinha pra ajudar a gente, curte, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. A gente tá lá nas redes sociais direto fazendo stories e tudo mais pra vocês. E aí você também ajuda a gente aqui, os novos blogueiros, os novos youtubers aí do momento. A meta é Felipe Neto. Quem sabe? Mas é isso. Então a gente conta com a ajuda de vocês. Vamos falar Vamos falar, né? Vamos falar. Ah, a gente tem uma surpresa. Antes, eu até falei das plataformas, esqueci de dizer, né? Só o YouTube não. A gente tá no Deezer, Spotify, Humble e Amazon Music e Google Podcast também. Google Podcast. Google Podcast também. Ó, nem eu sabia, tá vendo? Novidade, Google Podcast. Então, não gosta de ver videocast, mas tá lá na academia fazendo aquele exercício chato pra caramba, quer aprender um pouquinho de engenharia, quer rir um pouco com a gente das gambiarras de engenharia por aí, bota no Spotify, bota no Deezer, onde você gosta de ouvir, bota o fone, vai malhar e seja feliz. Tá, e agora o presentinho. Presta atenção, hein? Coisa fina. Se liga em 2 coisas. Nesse vídeo de hoje, nós vamos disponibilizar para vocês um link, um voucher com desconto de 25% numa série de livros da editora Leude sobre engenharia. Então o link vai estar aqui. Não sei onde é que vai dar aí. Só que ele só vai valer até sábado. Então gente, você entra, vai estar lá as instruções, tudo certinho, você vai ter um códigozinho surpresa que você vai ter que falar, porque não são bestas, né? E vai entrar em contato direto com vocês vão ter 25%. Vocês vão receber um catálogo enorme, um catálogo sensacional. Para você que quer começar no ramo da engenharia, perícia, avaliação, tem de tudo lá. Tem livro de patologia, tem tudo. Tudo que você imaginar vai ter. Conhecimento é tudo. Descontaço, presentão de Natal, ó. E aí tem mais uma surpresa. Ixi, a gente tá cheio de surpresa. Agora é o presente de quê? De Ano Novo? Pode ser. Não, o presentinho novo vai ser a Copa. Black Friday. Black Friday. Friday. Engenharia Friday. Na semana que vem, nós vamos fazer uma live com as meninas da Dual, a Thaís e a Camila. E lá vai ter uma outra surpresa. Vai ter um sorteio surpresa. Vai ter um sorteio surpresa. Quem assistiu o episódio anterior... Vai dar pra entender. Vai ter um spoiler aí do que vai rolar nessa live. Se você assistiu de semana passada, você já vai saber mais ou menos o que vai ser. Sim, se não, se liga aí na próxima live. A gente vai colocar nas redes sociais qual o dia, a hora certinho pra todo mundo participar. E vai rolar um sorteio bacaníssimo. Exatamente. E hoje, pra fechar a primeira temporada com chave de ouro, quem temos aqui? Chave de ouro. Nós estamos aqui com... Fábio Márcio Zorzal, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. O Fábio, engenheiro civil, graduado em Administração e Ciências Públicas, doutor em Engenharia de Produção, mestre em Engenharia Ambiental, especializado em Economia, professor do IFES e auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Caramba, currículozão, hein? Faltou ali basqueteiro, piloto de helicóptero e agora também toca numa banda. É isso aí. Gente! E me chamou pra tocar em outra também. Essa do piloto de helicóptero, depois eu vou ter que ouvir essa história no off aí, que eu não estou crendo ainda. Fábio, bem-vindo, cara. Um prazer enorme ter você aqui. A gente sabe que você tem uma agenda concorrida, professor, auditor, vários outros projetos. Muito obrigado aí. E vamos começar sobre engenharia, né, cara? Estou aqui à disposição. Eu que agradeço o convite.
Espero estar à altura do desafio. Não, aqui é tranquilidade. É conversa de bar. Lembra que começou com uma conversa de bar, né? Tá certo, é verdade. Começou com, depois a gente conta a história. Mas, Fábio, vamos começar assim. Primeiro, esse enorme currículo aí, mas conta pra gente aí como é que foi essa caminhada na vida acadêmica, né? Sim. Porque toda a sua trajetória foi em via acadêmica, inclusive é o objeto principal que a gente vai tratar aqui, a questão do como foi compilado todo o seu conhecimento num instrumento de política pública e gestão de cidades, tanto em livro como em ações reais. Então, dá um breve aí, que tá grande ali, mas... Não. A gente acabou estudando mais do que devia, né? Talvez seja isso. Como é que o Samir fala? Eu estudei mais do que eu queria, menos do que eu poderia. Mais tipo ou menos isso, nessa né? linha. Esses dias, foi as 2 terças-feiras atrás, eu acabei defendendo no IFES, né, o título, nem um título, né, uma posição na carreira, né, o último nível da carreira, que é o professor titular. E lá a gente faz uma defesa de memorial, então acabou que eu dei uma revisada nisso tudo para poder fazer a defesa, né? É uma defesa mais simples, mas, enfim, tem toda a documentação lá, e eu acabei dividindo, inclusive, essa parte, porque o pessoal do mercado pensa que eu sou professor só, né? Como se fosse só professor, fosse pouco, né? E o pessoal da academia, não aqui especificamente, pensa que eu sou do mercado. Então eu tenho essa dicotomia aí, né, para me amparar e administrar. Mas na linha acadêmica, começou lá atrás, numa época de formatura já da engenharia civil, né? Uhum. Depois da engenharia civil eu acabei fazendo um mestrado, ganhei um prêmio na prefeitura de Vitória que me levou para Curitiba. E lá foi o início da minha carreira profissional na engenharia, porque eu tinha uma outra carreira profissional de contador, que eu acho que já conversou aqui um pouco disso, né? O cara faltou colocar ali. Mas, enfim, nessa passagem por Curitiba, que foi muito produtiva, eu acabei fazendo um doutorado em Santa Catarina e dividia meu tempo lá entre práticas, quase 12 matérias que eu acabei ministrando nessa faculdade, que é como se fosse uma universidade, na verdade, como se fosse pouco, né? Ainda fazendo um doutorado. Aí, na sequência, eu acabei voltando, depois de fazer uma inserção também no mercado, porque eu já tinha defendido o doutorado. Voltei para Vitória e passei uma fase mais difícil, né? Uma fase de retorno, esperando aquele boom do petróleo, que no meu entendimento nunca aconteceu, pelo menos para os capixabas, né? De uma forma mais efetiva. E na engenharia isso foi o ápice, né? Então eu acabei fazendo muitos projetos aqui, entrei numa linha profissional basicamente, até que fui convidado por algumas instituições, na iniciativa privada de novo, para montar mestrado, para desenvolver essa linha acadêmica, porque eu estava vindo também na academia. Até que chegou o ponto que eu passei no concurso na UFES, 2 anos depois eu saí, passei no concurso do IFES e lá estou, né, e cá estou, como diria, e hoje tentando contribuir lá no curso de pós-graduação em Engenharia de Infraestrutura. Nesse meio do caminho passei no concurso também do Tribunal de Contas do Estado, né, fechei a minha empresa, agora estou só assessorando voluntariamente algumas pessoas que me procuram, né? que me são caras, como diria o outro. Eu costumo fazer esse trabalho voluntariado para tentar diminuir esse gap da quinta, né? Da engenharia de quinta. Eu acho que eu consigo contribuir com alguma coisa. E nesse desafio foi que a gente se conheceu, né? Logo na entrada do tribunal eu acabei publicando alguns livros e estou agora na iminência, né, de tentar fechar outros, né? Que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas é isso, né? Esses livros são muito pragmáticos, eu costumo fazer pouca menção teórica na medida do possível, só para respaldar aquilo que eu vou falar no pragmatismo, mas são todos de cunho técnico, né? Técnico, inserção real. Então eu tenho aplicações reais em todos os casos, né? E nesses casos, esses relatórios técnicos que são gerados, eu compilo e viro capítulo de livro. Esse é meu formato tradicional. Então você não vai encontrar no meu livro uma fórmula de hidráulica lá tradicional, a não ser que ela tenha uma aplicação. Que eu nem falo da fórmula, eu já faz aplicado e já sigo lá no dimensionamento disso ou daquilo. E esse livro Gestão de Cidades, Gerência de Cidades, né, que foi o precursor, né, foi o primeiro livro, ele é fruto da minha tese de doutorado, que foi em Curitiba, que veio do prêmio Tião Sá, né, que eu fiz aqui em Vitória. Uma parte técnica, desenvolvia somente indicadores de quantidade praticamente,
que levou a uma página no jornal, né, de domingo, e um professor de lá que estava montando as engenharias de lá, que acabou me vendo, me convidando, e eu fui para lá. E lá saiu isso aí como doutorado com aplicação, né, conforme eu falei, uma aplicação real na cidade de Curitiba, onde eu faço aí uma série discuto uma série de problemas que levam a você discutir as questões de forma mais séria, de forma mais técnica, fazendo um diálogo com o político, né? Porque essa é a grande dificuldade. O político quer as coisas para cima da hora, de geral, né? E não raramente por emendas, raramente, principalmente em pequenos municípios, raramente isso acontece de forma planejada, e esse livro vem amparar, vem dar um apoio estrutural de pensamento, né, para a formação de bases técnicas para você saber que o recurso, em sendo um recurso escasso, você saber onde vai alocar esse recurso da melhor forma. Isso daí a gente vem sempre falando ali, a gente já recebeu outros profissionais aqui, a necessidade da academia descer para a sociedade com aplicabilidade pura. E bom, eu fiz o curso de infraestrutura, de pós-graduação em infraestrutura, conheci o professor lá, agora é meu amigo, até adicionei no Facebook. Só não sei quanto que eu vou aceitar. Porque ele não acessa. Mas, e o IF sempre tem essa dinâmica, né, de sempre estar presente na sociedade, e você, como já tinha essa visão de dentro do setor público trazer ferramentas, casou total. Isso. Porque isso é que falta mesmo. A gente fica lá nas fórmulas empíricas, artigos técnicos. Sim. E beleza, e aí? Tanto é que foi criada a figura do mestrado profissional justamente para isso, né? Falava, irmãos, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer essa ponte com o mercado. Vamos fazer, porque precisa, né? Exatamente. Eu acho que o IFES foi muito feliz nessa escolha, em particular a nossa coordenadoria de estradas, quando a gente entendeu que esse link com o mercado, principalmente pelas questões de infraestrutura, né, ele estava meio esvaziado. Não só aqui no estado, mas Brasil fora. Né? A gente teve, eu posso falar até mesmo quando eu estava em Curitiba, para vocês terem ideia, quando eu voltei para cá, foi em 2005 para 2006, eu passei 98 até 2005 para 2006. Então, assim, quando eu voltei para cá, eu acabei acionando alguns colegas que eu fiz, né, colegas de profissão lá de Curitiba, para poder vir em socorro a algumas ampliações. Né? As pessoas não tinham sondador, né? O aparelho de sondagem, o aparelho de bater estaca. Eram todos sucateados de 20, 30 anos atrás. Então, quando você precisava ter volume, você não tinha. Não conseguia. Outra coisa foi tuneladora, naquele boom, né, que teve de barragens, naqueles apagões. Lá no Paraná não teve, né? Até porque bem servido e estava lá no Sistema Nacional, era concentrado lá. Porque o grande apagão foi decorrente das linhas de transmissão. Ausência, abstinência de linhas de transmissão. Esse link, né, não teve, e aí acabou que essa região sudeste, né, de São Paulo para cima, ficou bem desaparelhada. E aí, se eu não me engano, em 2000, por volta de 2000 e 2001, estavam previstas 220 barragens. Se eu não me falha a memória, é isso. No estado? No Brasil. No Brasil. Se eu não me engano também, no Espírito Santo ele tinha em torno de 20 previstas. Eu acabei participando de uma desses estudos, num município que estava sofrendo inundações recorrentes, divisa com o Rio, basicamente ali naqueles municípios. São José da Calçada, né? Por ali, né? Naquela região. Sem citar nomes e nem épocas, porque acaba a gente alocando um problema para uma política, né? Que não necessariamente se deve ao político às vezes, né? E aí, nessa situação toda, eu acabei fazendo um estudo de um dique, né, que ia receber as águas dentro da cidade, tinha que dar um jeito de tirar da cidade quando o rio enchesse. Então, isso aí eu tive que percorrer uma dessas represas, né, PCHs que tinham ali naquele rio. E foram desafios nessa linha aí que eu acabei, quando vim para Vitória, né, de volta, tendo a oportunidade de trabalhar. E assim como esse, tiveram vários outros, né? Vários outros desafios que eu reforço aí, estou
tentando compilar como livro, né? Como capítulos de livro. Isso vai ser bastante interessante. Teve outros lançamentos também, né? De outros livros aqui decorrentes. Qual que nasceu? O primeiro que nasceu foi a tese de doutorado, né? Esse Gerência de Cidades. Gerência de Cidades uma fala interessante que eu preciso fazer, justamente para que, em particular, nos pequenos municípios, que quando a gente fala de Curitiba, né? Curitiba, à época, era 5 vezes maior que a Grande Vitória. Então, você já imagina o que era, né? Curitiba. Mas Curitiba, só de subhabitação mapeada nesse trabalho, foram 200 mil pessoas, né? Então você imagina quanto contingente, né, de uma cidade informal, informal, né, na linha liberando os limites da pobreza, literalmente a pobreza absoluta, né? E aí isso para um tema que foi a habitação. Então você tem uma política pública para atender isso, mas como você vai priorizar esse item se ainda falta água, falta esgoto, falta drenagem, falta uma série de outros. Então você tem que criar, estruturar minimamente uma cadência de execução que esteja amparado pela legislação, porque você tem uma legislação aí que vai desde a lei de responsabilidade fiscal, né, antes dela o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias antes disso e o próprio orçamento anual. Então, para você compatibilizar isso em torno de um ciclo de governo, né, que tem a passagem, né, que tem uma cadência de passagem, né? Estamos agora à beira de um rito de passagem, né? Pelo menos no federal, aqui no estadual acabou ficando concentrado nas mesmas mãos, mas provavelmente vai ter algum rito de passagem aí mínimo, né? Porque algumas figuras talvez saiam. E esse rito de passagem acaba, às vezes, atravancando. Então, isso aí cria elementos para você priorizar esse recurso escasso. Todo mundo sabe que o recurso é escasso. A infraestrutura, por exemplo, não tem um limite de investimento igual à educação, que tem 25%. Saúde tem 25%. Daí você vê que tem, né, toda uma linha de saúde amparada por um orçamento. Então você carimbada, né? Com verba carimbada. Né? E a educação do mesmo jeito. Né? Óbvio, né? Ninguém vai discutir a importância desses dois eixos. Mas o que sobra, no final das contas, para a engenharia? E daí você vai saber por que é a engenharia de quinta. Aí eu faço a ponte para a engenharia de quinta. Né, Lia? Você chega aí, você não tem um bom salário, você não tem um recurso disponível. Exato. Aí você vê umas empresas aí praticamente garimpando. Nós estamos numa época agora nem tanto, porque já acabou com a pandemia. Já deu um gap. Mas eu estava vendo empresas fazendo contratos, perdendo 200, 300 mil em cada contrato. Para quê? Para girar a empresa no meio da pandemia. Foi uma quebradeira. Né? Foi uma quebradeira. E para poder manter o técnico. Né? O técnico é que vai dar suporte a isso. Que é o mais caro e escasso. Né? Mais caro, mas ainda assim não, barato. Então eu estou dizendo assim, é mais caro de perder. Não falei que é mais caro, porque é mais caro de perder. Você perder um profissional desse. Sim. Pega o cara lá da prefeitura, né? Não sai. Quanto é que está ganhando esse engenheiro, esse arquiteto, esse profissional lá? Mesmo o técnico, que não é formado em nível de terceiro grau, né? Pega esse técnico, quanto ele está ganhando? Né? Agora pega o profissional lá da saúde, quanto que eles estão ganhando? Né? Estou falando do alto escalão, porque do médio escalão estão batalhando aí pela lei da enfermagem, pelo piso, né? Exatamente. Então, você veja que as dificuldades que temos. Quando a gente fala na pós-graduação, eu tenho mais tempo, obviamente, que nessa conversa aqui é uma conversa mais de self-service. Depois nós vamos falar isso do self-service. Você não pode esquecer isso. Eu não vou esquecer, não. Então, quando a gente fala ao longo do curso, que são 30 horas, né? Que eu consigo nessa disciplina, que é justamente fruto desse livro, passar numa transversalidade que corra muito mais do que somente esse planejamento estratégico, que não se confunde com planejamento urbano, não se confunde com planejamento orçamentário, mas está um pouco ligado. Então, tem uma simbiose de tudo, né? Tem uma simbiose. Então, eu consigo fazer nesse livro, resolver através de um capítulo, uma sequência de ações que vão culminar, né, em um município, seja ele de pequeno, grande ou médio porte, fazer o seu planejamento mínimo, se estruturar com seus vizinhos, para poder juntar esforços, que foi um pouco da ideia do seu trabalho, né? Unificação de municípios, né? Que está no nosso AVA lá, depois a gente pode fazer Foi radical isso aí.
uma questão utópica, mas é reflexiva, não, né? Sim. Aliás, é isso que eu ia falar. Foi utópico, mas não é um caso a se pensar, né? Lógico. Futuramente. E outra, foi... Explica um pouquinho também, para o pessoal também não ficar voando, na verdade, porque eu assisti também. Aí você explica primeiro de onde que veio, então, né? Estava eu lá, matriculado no curso de pós-graduação do IFES, veio um professor carrancudo, fazendo licença poética na aula, e era quem ia ser meu orientador, que eu me inscrevi. E, pô, nas conversas iniciais do rito inicial, tinha umas áreas, umas escolhas. E muito bom que a escolha que foi feita foi um pouco fora. Porque estávamos lá almoçando, fazendo um bate-papo informal, e surgiu a conversa muito antes do que estava ocorrendo. Essa história do self-service também? Ah, tá. Eu estava lá comendo um prato de linguiça com uma coisa que se lembrasse à tarde, né? A tarde toda. Eu acho que é por isso que a gente sábado, né? Acho que é por isso que deu certo o negócio, porque a gente ficou lembrando direto. Verdade. Mas surgiu o assunto justamente dessa falência dos municípios em arcar com as obrigações, não só as reais, as corriqueiras, mas justamente as constitucionais, inclusive, né? Mas correlacionado com essa questão de infraestrutura. E aí surgiu meio que do nada, foi meio que do nada. Pô, o certo era pegar alguns e unificar, né? Alguns municípios. Alguns municípios e unificar. Baseado em qual justificativa? Aí começou. E qual é o objetivo? Aí vem aí a foi. acadêmica. Aí depois ele chegou bem assim, dá trabalho. O bom é isso, dá trabalho, mas é algo que tangencia a sociedade. Você não vai fazer uma coisa... é utópico? O termo é utópico, mas ele existe, tanto é que depois, no meio do caminho, virou discussão nacional. Roubaram a nossa ideia. Fica de pensar, Paulo Guedes, você roubou minha ideia. Brincadeira, é uma discussão que já existe há muito tempo. Afinal de contas, são 5.800, lá vai bordoada, 5.743 municípios. Você está mais atualizado do que eu. E tentativa de emancipação de mais 200. Isso. Então, assim, as discussões que existiam antes eram para barrar a emancipação. Mas você chegou no momento em que estava vendo que justamente essa unificação... Alguém paga a conta, né? E alguém recebe por essa conta. Exatamente. Essa é a questão, né? Você cria núcleos, através dos municípios oficiais, né? Você cria núcleos que são basicamente receptores de dinheiro, né, público, para poder manter aquela estrutura que não se paga, né? E você poderia economizar. Aí você fez essa conta, né? A conta economia, quanto que se economiza podendo investir numa escola, em infraestrutura, numa creche, num posto de saúde. Então, essa conta existe e foi aplicada. Justamente tentamos buscar por indicadores o equilíbrio através da unificação. Então, assim, é factível. Não foi um negócio... E justamente abordou a questão principal, porque no município é onde estoura. A gente tem as discussões macros do país, mas onde a população está é ali na cabeça da prefeitura, cobrando a creche, cobrando o trânsito que não termina nunca, o alagamento. Então, essas questões é que é infraestrutura, né? Então, foi um case legal. Custou algumas coisas, mas não tem problema. Mas foi muito bom. Você conseguiu compilar e executar a ideia. Você teve a acabativa daquela realmente que era de se louvar. Né? Eu já falei com você sobre isso. Aqui, esse seu trabalho já era uma dissertação de mestrado, no mínimo. O pessoal pegou pesado naquela primeira turma, velho. Você lembra como eu fiquei, né? Ficou meio doido. Não é conviver com doido daí. Tá falando de você? Não, nada dos seus colegas de Mas assim, então, voltando, o objetivo era justamente isso. E o livro em si, você buscou isso daí, né? Trazer nessa seara. E como é que foi a compilação? Porque você está falando isso aí, foi escrito em 2000 a tese foi defendida em 2013. 2013, então. Porque a academia tem bastante um recorte espacial e um recorte temporal, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei dados de 95 a 2000 para projetar demandas de 2000 a 2005. Lembrando que eu estava em 2000 a 2003, eu defendi em 2003.
por isso que eu resolvi publicar esses dados, porque não ia ser comprometedor, inclusive, politicamente para ninguém, até porque já passaram anos, né? Mas o fato é que a metodologia, ela existe, né? Como que a gente faz, então? Ora, você tem um espaço, que é o coração de uma cidade, o Curitiba, inclusive, tem um formato de coração, né? E eu peguei e saí em todos os bairros, perguntando para cada uma das concessionárias, dos agentes públicos que efetivamente implantavam infraestrutura, que podia ser a EDP, né, no caso lá é a Copel. A Sanepar, que seria a Cesanda nossa, aqui, enfim, saí perguntando tudo, quatro perguntas que foram feitas. O que você tem de coisa implantada, ou seja, um inventário? Então você precisa ter isso minimamente. Aí vamos reportar isso para um município pequeno. Você tem minimamente uma topografia em 3D ou em 2D, uma planimetria, ou você vai ter acesso ao Google para fazer isso? Se você não tiver, faça ao Google, porque é melhor ter o do Google do que não ter nada. Não é nada. Né? Você precisa quantificar. Aí você quantificou. Tá, isso que tem, você tem uma rua que está descalçada, uma rua que está calçada, uma rua que está mal calçada, uma rua que precisa ser melhorada. Você vai começar a entender. Faz um gráfico de pizza minimamente ali para você saber o que você tem de quantidade. E nessa quantidade você vai eleger a qualidade. Aí você consegue, inclusive, comparar com o seu vizinho, né? Se o seu vizinho tiver feito um trabalho semelhante. Senão você não consegue comparar com ninguém, mas tem aí referências de uma cidade de grande porte. Aliás, tem um trabalho que a gente não conseguiu terminar, que a gente ia fazer, porque infelizmente a colega ela desistiu do curso, mas é justamente levantar indicadores sobre o crescimento. Atrelar ao crescimento imobiliário. Quando você tem índices urbanísticos, você tem uma pressão sobre a infraestrutura. Eu ia levantar indicadores disso com ela. Está aberto esse tema ainda, é um tema importante. Fica aberto aí para a próxima turma. Fica aberto aí. Vá lá. Aí temos então essa quantidade resolvida, a qualidade resolvida, e temos o plano de governo. Aí você entra no plano de investimento da Sanepar, ou da Cesan, ou do SAI. Assim, o que eu tenho de investimento? Não tenho nada porque não tem nem emenda. Então você está desgraçou, né? Você está acabado. Você vai ter que começar a fazer os seus projetos. Porque os seus projetos, em cima daquilo que você vai priorizar no indicador anterior, que é uma reles quantidade, você vai conseguir identificar as suas demandas. E aí você vai oferecer os seus projetos para se buscar emenda, né? Se for governo, se for uma PPP, que está muito em voga hoje, na época eu acho que não vai tinha, buscar né? os seus parceiros. Na época tinha, né? 2010, tinha, mas era muito... Tinha, né? Tanto é que teve aquela auditoria famosa aqui no nosso estado, né? Já, então, em 98. Aliás, foi o grande primeiro ciclo, né? Um dos piores que teve em termos de remuneração e tudo, daí foi essa confusão toda. Foi bem complexo mesmo. Mas não se esgota aí. Isso aí seria para uma outra linha. Nós vamos escrever esse livro. Então vamos. Então, rapaz, vocês não sabem, gente. Eu vou virar Machado de Assis. É isso aí. Desculpa. Você também. Tá bom. Ele sabe da minha agenda, do meu cronograma de vida, que eu quero fazer na minha vida. Não, você falou que você ia pegar um trailer e ir pro Chile. Essa é outra história. Aí, fazendo essa solução, né, problematizada em soluções sobre aquilo que está faltando ou aquilo que precisa melhorar, você tem os seus planos de investimento, que você integraliza nos seus orçamentos públicos. Diretrizes orçamentárias, aí você começa a ter, porque você vai ter um projeto. Se você não tiver projeto, você tem pelo menos referências por avaliação expedita, que é aquela avaliação por metro quadrado, por quilômetro de via, por metro de tubo. Os custos parametrizados. Os custos parametrizados, que aí é uma outra aula, né? Mas para quem está falando de engenharia, isso aí é conhecido. E aí você consegue parametrizar e padronizar. Porque você tem uma escola padrão que vai atender até tantos alunos em determinados bairros. Você tem um posto de saúde padrão, você tem ambulatório padrão, hospital padrão. Você consegue elaborar. Se você não tiver condição de fazer, você toma emprestado, porque o seu colega, o seu vizinho, que seja lá no Paraná, ou em Florianópolis, ou em Ceará, vai ter projeto padrão. Isso já tem. Né, vai fazer uma adaptação ao local, né, porque não dá para fazer igual antigamente fazia, comprava um ônibus lá do sul, né, botava sem ar-condicionado aqui em Vitória. Né? Ou catamarã. Isso é engenharia de quinta. Mas, enfim, quando a gente faz essas adaptações, trazemos para a nossa realidade, que pode ser a realidade do sujeito que está lá onde for, e você tem aí imediatamente um custo
de execução para você fazer o link com o empenho e com as questões orçamentárias. E o prazo. Agora, não vem com prazo de fazer, por exemplo, projeto de barragem em 3 meses, né? Porque não existe um negócio desse, né? Vai dar problema. Tem, cara. Tem. Não, dá para fazer. Dá para fazer. Já vi. Deve estar tudo ali no momento engenharia de categoria. Não coloquei não. Enfim, não dá para fazer. Não dá para fazer. Sim, tem que colocar factível. A questão é que você estrutura uma espinha dorsal focada em investimento, mas com parâmetros palpáveis. Sim. De mensuração. Sim. Quando você organiza, então, você já está falando, se fosse no BIM, né? Já está indo para a 4ª, 5ª dimensão. Né? Quando você... Aí a nossa utopia, né? Como meta, né? Porque essas ferramentas, elas existem. Né? As ferramentas até a própria, BIM, elas existem. Até a própria pesquisa que você fez de dados, que você foi batendo de porta em porta, hoje já é muito mais fácil você conseguir. Sim. Não só pela própria questão de lei da transparência, né? Mas até mesmo por questões de Big Data. Você tem informações. É isso. Né? Já está bem mais próximo da realidade. É isso. Mas ainda temos que vencer outras etapas. Em particular, o que eles chamam de sigilo empresarial ou industrial. Isso. Né? Sigilo empresarial. Enfim, mas dá para a gente mapear tudo, absolutamente tudo. Aliás, eu já vi... Né? Eu já consegui determinar fraudes, por exemplo, passando o Google Street View, sabendo se tinha ou se não tinha. A gente também usa muito. Né? A gente também usa muito para perícia. Da perícia. Perícia a gente usa demais. E aí ainda tem aquela questão do de Google, linha dá temporal, pra ver de linha temporal, né? Dá para ver até a data. Que foi então, conjecturar isso num produto, né? Ou em vários produtos que tenham preço, porque quando você vai fazer uma obra na sua casa, você vai perguntar o quê? Pro pedreiro, quanto é que custa e quando é que você vai terminar, quando é que você vai sair aqui de casa. É a mesma coisa. Só que na administração pública, e eu falaria até mais, porque gestão de cidades ou gerência de cidades, você pega uma Vale, uma Samarco, você tem uma cidade, tem prefeitura, a UFES tem prefeitura, né? A USP, o IFES, a USP. Então você tem prefeituras que vão demandar um inventário, um cadastro. O terminal multimodal da Serra, o TINS, né? Se não me engano, o IFES estava até tentando fazer isso também. Sim. O inventário do próprio IFES, que isso, não sabia. É isso, então, isso tudo. Porque tem uma sucessão de eventos na sequência. Aí nós estamos indo para o 6D e o 7D lá no BIM, né? Que é a parte de manutenção e operação, a parte de sustentabilidade, né? Está tudo aí no trabalho do Tiago, inclusive, que eu recomendo que você chame o Tiago, né? Já estamos e a Dariane, que é a sócia e esposa. Sim. Os dois são gênios, né? Então, o negócio é a agenda, né, cara? Eles estão com muitos projetos na rua de infraestrutura, então... Mas não vamos conseguir encaixar tudo. Não conseguimos trazer você, a gente traz qualquer um. Menos. Mas, enfim, esse livro, então, ele faz um recorte. Planejamento estratégico, que não se confunde com o urbano, planejamento urbano. Faz uma gestão de projetos na visão PMI, visão PMBOK, né? Visão profissional, que traz as melhores tem a certificação, práticas. Né? Tem a certificação PMP. Isso foi em 2009 que eu consegui. Aí, terminando isso, ele vai para o desembolar, né, de um inventário seguido de indicadores de desempenho, né? O pessoal não gosta de chamar performance, mas tanto faz. Grandes coisas, né? E você associa isso a custo. Então, você sabe quanto é que você precisa gastar na cidade. Seria mais ou menos o seguinte: se eu quisesse ter uma cidade perfeita, quanto que eu vou gastar? Essa conta eu fiz para alguns municípios, muito interessante, só que eu não posso divulgar aqui, obviamente. É mais ou menos o seguinte: elege na sua cabeça um município qualquer e pensa lá que um tubo, um sistema, tem tantos metros quadrados faltando de pista de rodovia ou de pavimentação, e você começa a fazer essa conta. Tem municípios cuja receita já era para ter zerado e botado em ouro. Nossa. Esse mesmo investimento. Então daí você vê aonde que está a nossa... É um dos pontos, né? A gente... Engenharia de quinta. Mas aí eu chamo isso de engenharia reversa. É uma engenharia que está para o crime. Sim. Né? É uma engenharia que quanto pior, melhor.
Porque aí gera o custo de refazer, manutenção, novas licitações para novas obras. Né? É igual porcamente falando, igual dentista. Sempre vai encontrar um dentinho, faltou. Nada contra os dentistas, não. Só falando assim. Os meus têm sido bons. Não, os meus também. Não tem dentista também, não. Fala, doutor Anderson, vamos terminar meu dente aí. Mas é isso aí, sempre vai encontrar alguma coisa. E realmente, dente é assim mesmo. Você foi no. Mas isso é real. Você foi um dia, no outro dia aparece uma cárie, porque você. O cara não vê, manifestou. Mas no caso da engenharia, não. Em alguns casos são meio que proposital, né? Sim, você tem um péssimo projeto, quando tem, né? Tem vários casos aí. Aliás, na pós-graduação eu termino, né? Porque a pós-graduação é uma disciplina de 30 horas, né? Nessa disciplina de gerência de cidades, eu faço esse recorte, essa apresentação temática inteira, procuro gastar aí 40% a 50% desse conteúdo e do tempo nisso aí. Depois eu faço um recorte sobre como a gente deve projetar e executar isso, que aí entra aquele trabalho do Jorge, por exemplo, com ferramentas KPI, que eu já peguei inúmeras fraudes, inúmeros contratos. Né? Isso precisa ser modernizado. Aliás, ele já está fazendo um trabalho na Seconte em relação a isso. Ele está de parabéns, ele conseguiu fazer o que eu não consegui fazer em outra instituição. Mas, enfim... Mas o Jorge também é uma pessoa boa para trazer aqui. Tem que só ver por questões da secretaria, mas é porque ele desenvolve um trabalho de controle das contas do governo de projetos de engenharia. O Tribunal de Contas, ele audita o que já passou. Não, o que também está indo. Mas a Secretaria de Controle é justamente para tentar minimizar. É mais um filtro. Então é um trabalho também bom. Compliance, uma série de questões, né? Enfim, quando a gente pega esse pacote numa linha do bem, isso tende a ir bem, né? Quando você pega essas mesmas ferramentas e deixa em desuso ou em uso para o crime, né, o que a gente vê aí de forma mais frequente do que a gente gostaria. Um dia desses me fizeram uma pergunta, né, mudando de assunto do acadêmico para o profissional, né? Mas, enfim, acabou caindo nessa... Fábio, você já fez algum trabalho em 10 anos de casa lá, que você não pegou nada? Eu posso contar nos dedos, foram 2. Nossa. De todos os trabalhos que eu fiz lá, né? Que não teve nem, assim, que eu consegui dar um parecer conclusivo, que não tinha nada, assim, estava tudo... eu não sei fazer um percentual do quanto daquilo ali... Mas é só entrar dentro do site do Tribunal de Contas e fazer isso daí, tá? Mas, de fato, eu consigo enxergar algumas coisas também que são, dada a minha... né, meu avançado nos temas, né? Eu acabei estudando mais do que devia. Eu enxergando um pouco mais, às vezes, né? Cara, basqueteiro, piloto de helicóptero, piloto de OVNI também? Não, né? Ainda não, né? Mas estão pousando. Estão pousando lá em Porto Alegre. Meu Deus. Estão chegando juntos. Por isso que foi Curitiba. Tá tudo ligado. Isso aí, tá tudo ligado. Aí, esse livro, ele fecha essa discussão, né? Na pós-graduação, depois então que eu passo de projeto, passo pelo livro, passo por projeto, mostro a literatura de referência onde o pessoal se apoia tanto na parte técnica, que na nossa área é relativamente fácil, que a gente vai se aportar ao DENIT, né, e algumas situações que são mais consolidadas, cuja falta local, não só Espírito Santo, mas um paralelo em todos os estados, né? Eu vou pegar, por exemplo, o álbum de dispositivo de drenagem, que é um clássico, né, lá do nosso parque construído de formação de literatura do DENIT. Você pega aquele álbum, que é um desenho, para as empresas que já têm militam na área, vai ter o bloquinho lá no AutoCAD, né? Ou no BIM, agora já está distribuído no BIM. Esse álbum já tem a quantidade que está ligado no ciclo, já tem o cálculo que está ligado no manual de drenagem, já tem o cálculo hidrológico que o manual de drenagem vai se situar no manual de hidrologia. Então, há um link, um vertical que chega ao resultado de cronograma e de custo. E o pessoal só faz custo. Sim. Você sabe disso. Sim. Então, depois eu vou ensinar numa outra oportunidade, que eu falo isso lá na pós, né, como que faz isso na infraestrutura,
que é fazer esse vínculo, né? Que lá num prédio é fácil, você faz quantas portas por dia? Você bota uma equipe para fazer as tantas portas, tantos metros quadrados de reboco. Não, será que não tem esse índice lá no ciclo? É óbvio que tem e ninguém usa, né? Então você tem um projeto que não sabe, que não existe uma compatibilidade realista com aquilo que vai ser feito, em termos de homem-hora intelectual elaborando o projeto. Aí você bota fazer uma barragem em 3 meses, qualquer que seja o projeto, em 3, 4, 5 meses. Quando muito, bota 8 meses. Aí bota 8 meses, vai estourar 1 ano e meio, às vezes, né? Com os atrasos, com tudo. Esquecendo a fase licitatória ainda, né? Que é outra encrenca. Então, assim, não há, às vezes, condições de você fazer e concluir, né? Um projeto desse que foi impactado por uma ação de um critério, né, técnico para dizer que aquilo ali é importante, às vezes dentro de um governo. Então existe e tem que fazer esse processo, ele tem que ser mais palatável para todos, né, para todos. Isso ensina um pouco disso. E aí eu avanço nessas questões de inclusive procurar com quem você está lidando. Dentro da pós-graduação, eu crio os mecanismos lá no sistema acadêmico, né, para a pessoa entrar nos portais, vamos fazer a pesquisa do seu CPF aí, de saber quem é o seu contratante principal, por curiosidade, entra aí para ver quantos processos ele está respondendo, para saber se ele é de primeira, segunda ou de quinta, né? E aí você consegue enxergar. Implicando com o nome de quinto. Não, eu estou fazendo um belíssimo paralelo e lourão. E uma homenagem à sua iniciativa. E a gente acaba chegando nisso. O segundo livro, que é o livro Gestão Ambiental, Gerência Ambiental, aqui, né? Todos na Visão PMI, eu já procuro trazer alguns temas ligados a ruído, hospital. Esse aqui foi o único que eu não li todo, eu só li os outros 2, por causa do trabalho. Esse aqui eu não peguei. É um livro interessante também. Ele é um livro quase que para formação de cidadão. Ali, por exemplo, tem um artigo que eu não cheguei a chamá-lo assim, mas que ele dá a resposta, por exemplo, à tarifa regionalizada. Sim. Tão famosa tarifa regionalizada. Que estão querendo voltar. Agora para combustível, você viu, né? Sim. Falaram essa semana. Tarifa regionalizada de combustível. Eu consegui desenvolver uma metodologia que não está explícita, não está explícita essa metodologia, ideal, né? Mas é basicamente, porque você pensa só, né? Vamos abrir um comentário aqui que é interessante, vamos fazer as pessoas refletirem sobre o preço que está pagando na água do esgoto. O cara paga 80, 100 reais de celular, mas não paga 20, 30 reais uma conta de água. Verdade. Isso é um fato. Não vou nem falar da drenagem. Paga 20 reais no Gatonete. Num Gatonete, mas não paga né, no esgoto, na drenagem, que sequer tem aporte para isso, tem uma solução para isso, quer dizer, tem, mas não se implanta, né? É o tal do assistencialismo nosso, né? E alguém vai ter que, ou convive-se com isso, ou não se paga essa conta porque não vai gerar. Eu procurei ver, sem citar nomes, mas eu procurei fazer um levantamento disso. Se você pegar algumas concessionárias, ou seja, não é só aqui, né? Pegar algumas concessionárias, você vai perceber que o preço praticado na prestação do serviço subcontratado, ele pode chegar com lucro, ele pode chegar, às vezes, a 6 vezes, gerando um faturamento para a empresa 6 vezes maior do que os dos SAIs da sua redondeza. O que isso implica em dizer? Que ou o SAI está operando muito aquém e não consegue ter fôlego para poder fazer sua infraestrutura avançar. Só para ficar claro, SAI é aquele sistema de abastecimento autônomo de água e esgoto dos que alguns municípios né? têm, que não tem empresa, né? Então, e você pega as concessionárias, de um modo geral, praticando 6 vezes esse preço. Eu não estou falando que esse preço de cima está errado ou de baixo. Eu acho que há um meio do caminho. Sim, claro. E por que há um meio do caminho? Porque ninguém se pensou, ou se pensou, não executou, o que a gente chama de tarifa regionalizada. Vamos pensar. A grande parte dos sistemas de água, de esgoto é mais recente, mas os de água, né, que temos 99% de instalação aí de água potável, né, na grande maioria dos municípios, você vai pegar esses sistemas operando hoje em 2020, lá vai o tralalá, porque eu não sei quando é que as pessoas vão ouvir esse vídeo, né? Pode ser que eu ouça lá em 2000 e lá, tralalá. Voltei para avisar, deu merda. Aí eles estão operando com uma adutora ou com uma ETA, estação de tratamento de água, da década de 70. A grande maioria. A grande maioria. E quando que vão ser reformadas, ou ampliadas, ou atualizadas, né?
Sabe Deus quando. Aí instituíram agora como se fosse agora, não é agora, né? O plano municipal de saneamento básico no eixo água. Aí eu peguei e fiz uma auditoria, alguns trabalhos desses, né? Você via que o cara não fazia nenhum inventário, absolutamente nenhum inventário. Um inventário absoluto num papel. Pegava dados do IBGE, não teve o menor cuidado de fazer sequer um levantamento. Né? Isso a gente falou com a Vanilda. É isso aí. No primeiro episódio. Eu vi uma parte do episódio dela. Ela pegou. Mas a Vanilda, né, pelo amor de Deus, é uma profissional que, pelo amor, né? Não, ela vai voltar. Minhas homenagens. Não, ela vai voltar. Aliás, ela estava escrevendo o nosso livro, né? Tinha que chamar ela, você e o Jônio. Fazer um rodão aqui. A gente só fica só ouvindo. Não, a gente só dá o play. Mesa dá o play, a gente só fica assim, jogando baralhinho, cara. Porque nessas questões de aplicabilidade, pra mim, dessa área de saneamento e tal, eu só estudei aqui, só vejo, então pra mim os três mais... Mas eu não fechei o raciocínio ainda. Olha que legal. É porque eu fui lá na... Aí o cara que foi contratado por autorização, né, foi concessionado, né, lá atrás, venceu, porque os contratos são 20 e 25 anos em geral, venceu por volta do ano 2000. E teria que se renovar por volta do ano 2020 ou 2025. Então, e ele está operando hoje com aquele tubo, com aquela ETA, com tudo lá de trás. O que isso significa? Que aquela concessão que foi feita lá atrás já está paga. Sim. Por quê? Porque já está paga. Você faz um investimento, quando você faz um projeto de água, você vai fazer um projeto dependendo do dispositivo que você está calculando. Aliás, tem uma matéria nova que eu introduzi agora na pós-graduação, se chama Sistema de Água em Tópicos 2. Quero abrir outras matérias, né? Sistema de esgoto, drenagem mais avançado, enfim, coisas mais profissionais, né? mais de um nível maior. E aí eu quero crer que esse tubo já está pago. Então, por que o cara paga aquele centavo lá? Referente ao tubo toda vez, como Exatamente. Se fosse retrocar. É o que estão fazendo nas concessões mais novas, né? Será que em algum momento essa concessão vai acabar sem ter finalizado o pagamento, a quitação dela? Né? Então, aquele tubo que está lá instalado, ele já está pago. Então, o que justifica uma prática tarifária 6 vezes maior aquela? Isso vale para grande porte e pequeno porte. E é mais grave, obviamente, no pequeno porte. Daí a subsistência desses sistemas menores, né? Porque eles mal conseguem fazer uma operação e trocar uma bombinha lá que está dando problema com esse recurso. Agora, vai fazer um investimento novo, aí o que é a tarifa regionalizada? Ora, esse livro tem um capítulo lá que trabalha sobre custos do sistema de água e também tem um de custos de sistema sanitário, que ele fala o seguinte: existe uma bacia que o EPANET, por exemplo, que é um software que faz modelagem hidráulica, vai dizer o seguinte: essa água que chega daqui, que vem dessa captação aqui, mas tem reservatórios mais complexos, são atendidos por 2, 3 mananciais, né? Dependendo da grandiosidade da cidade, você consegue ver a região de impacto desse custo, dessa ampliação, dessa nova obra. E aí o que acontece? Você não distribui isso para o usuário real. Você coleta macro, né? Coleta macro e vai distribuindo conforme... Mas isso está errado. Isso é um conceito que está errado, porque o usuário é que tem que pagar. Quem é o usuário? Aquele que vai abrir a torneira naquele reservatório. Você tem como identificar isso. Isso vale para a concessionária de energia elétrica. Eu tenho um software que eu usei lá em Curitiba, eu não, né? Pedi para a pessoa especialista na parte de modelagem elétrica para qual é a região de impacto na criação de um novo centro de distribuição, de transformação de alta para baixa tensão, para média tensão no caso. Baixa é aquele transformador de poste, né? Quando você faz isso, você vê uma nova região de impacto. Ora, eu que estou aqui na nova região de impacto, vou ter em tese uma tarifa maior, mas não é tão maior, sabe por quê? Porque quando você está lá no outro, você já pagou por mais tempo aquele serviço. É porque você está começando a pagar agora nessa visão, né? E essa redistribuição, quando ela acontece, ela é mais justa com o conceito de tarifa, que tarifa, por definição, é o rateio dos custos, que não é só de implantação, é implantação, operação, manutenção e o que mais tiver, na administração, custo financeiro, aí tem uma linha de raciocínio. Mas esse raciocínio que você falou,
ele está dentro de um conceito de reequilíbrio financeiro contratual. Exatamente. Só que assim, quando a gente fala reequilíbrio financeiro, até da norma do IBAPA, a gente sempre foca no cara que está em penúria num contrato e quer se ajustar, mas enquadra muito bem nisso daí. Sim. Na regionalização e nos aspectos intrínsecos de cada situação. É o que vale, eu não sei se posso estar falando merda que tirei da... Data foda-se eu tirei. Eu acho que é o que vale lá no sistema tarifário de energia americana, né? Cada região tem e cada fornecedora tem uma... Eu não vou falar nem tem uma região e tem alguém que paga mais, paga menos, dependendo do fornecedor. Esse trabalho... Fluido, né? Vamos dizer esse assim. trabalho aqui foi feito... Me corrijam depois. Bota aí. Esse trabalho... Falou merda. trabalho é que a gente fez em algumas concessões como auditor, uhum. Não auditor público, auditoria de sistemas, né? Eu também trabalho na iniciativa privada nesse sentido. Você não trabalha com o quê? Vamos não trabalha com... Não tenho pilotado mais nem jogado basquete, mas eu tenho tocado... Tem tocado? Tocado. Ah, então já é alguma coisa. É minha diversão. Aí o que acontece? Você pega esse investimento, quando você dilui numa planilha que é uma concessão, uhum. ela tem lá uma série de linhas e uma série de colunas. As colunas são os anos. Uhum. No ano 1, eu vou implantar até o ano 5, uhum. numa rodovia, ou num aeroporto, ou num porto. Lá, aí você vai fazer um cronograma com data presente, valor data presente. No final das contas, você vai pegar esses investimentos todos, a data presente, vai ver, aí você vai estar alavancado, vai uhum. pegar dinheiro no banco para poder tocar esse negócio, é recurso próprio. Como é que é o BDI disso? Uhum. Essa é uma das discussões que ninguém faz, porque o pessoal só, além de desconhecer... Está bitolado só nas mesmas métricas. Quando conhece, trabalha para dar errado. Uhum. Né? Então, é engenharia de quinta, meu amigo. Entendi. Vamos dar uma passadinha no curso. Misa, você consegue colocar aí o site do... Só para você explicar como é que é a estrutura bem rapidamente. Sim. Depois nós vamos para o momento de quinta, que vai ser uma coisa mais... A gente já até passou aqui, já meio que... Perpan. Porra, inventei essa palavra. Não existe perpan. Eu ia falar outra coisa. Mas, enfim, e para terminar esse raciocínio, né? Eu fiz um trabalho em 2018, uma consultoria internacional para um país. Uhum. Né? Esse país ele me procurou, através de uns contatos que eu tinha, para poder resolver uma questão de atraso de cronograma, dado um acordo que fizeram com uma pacificação em antigas zonas de conflito. Você já sabe até qual é o país, né? Uhum. Aí eu fui lá e fiz criei um modelo de implantação que era bancado pelos agentes financeiros internacionais. Lá tinha todo um contexto, isso aí vai virar um livro, se Deus quiser, que não tinha nenhuma praça de pedágio. Uhum. E ele era faturado conforme os ciclos econômicos, que seriam gerados por uma conjectura de ampliação dada a estruturação. Porque existem indicadores também que são expeditos, mas valem, e são desconhecidos por vários, né? Mas quando você cria 1 quilômetro de rodovia, você gera um impacto na economia. Sim. Isso é conhecido. As pessoas não ou desconhecem ou não se dão conta que isso é possível. E aí, quando você cria um CEASA com o nome local, você cria um impacto na economia. Uhum. Então, você tem um impacto como receita, porque vai gerar um imposto, que é a arrecadação decorrente daquilo numa linha do tempo, e você tem o custo de implantação no momento zero. Isso vai se fechar em 5 anos, se você quiser que feche em 5, ou em 10. Você não precisa nem de praça de pedágio para implantar o sistema. Entendi. Conseguiu botar aí o... Então, no final das contas, a gente tem um modelo, criado um modelo, esse vai ser o motivo de um artigo, e se Deus quiser vai estar no nosso livro, né? Eu já te convidei para esse livro, você vai estar me enrolando, mas uma hora você vai sair com esse livro. Eu prometo que eu vou largar algumas coisas, eu vou fazer. E finalmente o terceiro livro, que o terceiro livro ele fala sobre gerência de contratos, que aborda um pouco disso aí. Um pouco disso, mas na linha de incentivar no fundo, eu estou incentivando a um planejamento e
uma intelectualização do trabalho. Ou seja, você pensar mais no trabalho. O subtítulo talvez represente mais o livro do que o próprio título. Propostas técnicas para licitações públicas e privadas. Quando você pensa, e aí cai inclusive na PPP, na concessão, porque você fez um planejamento de longo prazo, você já está pensando em 5D no BIM, 6D no BIM, você está fazendo operação BIM, é Building Information Modeling, né? Então, quando você tem essa cadência que vem desde uma proposta técnica, que aqui a legislação não permite, a não ser em casos de intelectualidade, elaboração de projeto, você não consegue pensar aqui numa obra, o RDC que deu uma transfigurada, e agora a nova legislação que deu uma transfigurada, né? Mesmo assim, tem que ter uma intelectualidade, que é complexa, mas que é, às vezes, rasa. Né? Basta lembrar aí do Maracanã sendo licitado com 100 pranchas. Né? Isso aconteceu. E tinha que manter o grito da torcida. Fora da geral. Fora da geral. Fora da geral. Sabe disso? Você não sabia disso, não? Não. Patrimônio histórico, o grito da torcida. Putz. Tô falando. Aí, como é que tá aí o... Bom, esse é o nosso curso, né? Dá uma chegadinha pra cima aí. Tem gente que valoriza, tem gente que acaba na correria, não dando tanta importância, mas eu acredito que eu tenha sido... aliás, as minhas avaliações, né, como retorno dos alunos, tem sido muito positiva nessa disciplina em particular. A minha foi negativa. Foi péssimo, ainda mais quando você pega orientado, né? Se você puder descer um pouquinho, Israel, tem aí os tópicos, logo abaixo, tem o tópico 1, isso é uma apresentação, onde eu falo da ementa da disciplina e tal, né? Pode descer mais. Pode descer mais. Aí fica focado aí. Tem uma palestra de abertura, onde eu chamo e convido todos a fazerem esse mergulho na disciplina, pontuando todos os tópicos aí de 1 a 15, né, nesse caso. E faço uma ponte necessária, né, de pensar a cidade como um negócio. A infraestrutura que é gerada, ela vai virar um negócio, um atrativo de negócio. Eu vou lembrar, inclusive, da Audi, da Renault, né, que minha tese de doutorado era para ter sido lá, nesses dois empreendimentos, inclusive. O que aconteceu? Por que eles foram para Curitiba e não vieram para o Espírito Santo? Eu conheço o cara que falou que era para ir para lá e não vir para cá. Capixaba, cara, inclusive. E o que levou a tomada de decisão? Ele fez uma matriz de decisão, aquela famosa matriz, que o pessoal não sabe o que é, né? Aquela matriz que o pessoal não sabe o que é, né? Fez uma matriz de decisão, falou assim, tem, não tem, não tem, lá tem, então é lá. Onde um é zero, acabou. Não é isso. São perguntas muito simples que levam o cara a ir para Curitiba e não vem para Vitória, né? E por que a Petrobras não veio para cá, lá naquelas décadas para trás, né? Será que tinha condição de abarcar, né? Eu acho que tinha, tanto é que foi feito em Macaé e foi feito no Rio, né? E vamos combinar esse ambiente de prospecção, ele vai até o sul da Bahia, já era conhecido lá em 70. Isso. Né? O pai do Eike já sabia, já tinha. Então, assim, escolha política, né? Sim, pesa no final. No final. Então, eu faço essa ponte como a infraestrutura geradora de negócios, né? E aí, obviamente, que tem todos os impactos negativos também, porque tem tudo impacto positivo, né? E como lidar com isso, o livro explica um pouco. Aí, no tópico 2, eu já entro com... Fica no 2 aí, my friend. Eu já entro com discussão, o livro, né, que lá vai estar como tese, porque eu fiz umas adaptações para virar o livro. Mostro onde que se adquire esses livros aí para quem quiser, mas no próprio curso praticamente fica tudo gratuito, né? Meus alunos lá são de escola pública. Indo para o 3, isso aí foi só uma apresentação, eu já entro e discuto a questão da maturidade. Que foi o que você meio que explanou. Essa curva de maturidade é mais ou menos explicando a rasa letra. O que acontece? Você não é bom em tudo, mas em alguma coisa você é bom pra caramba. Em geral é assim. Às procrastinar. Sou eu. Então, você às vezes consegue ter maturidades diferentes, cujo impacto e o resultado naquele produto que você está gerando pode ser de uma grandeza enorme ou de uma devastação enorme, né? Então, se você faz um mau projeto,
Você vai culminar numa péssima obra, numa péssima operação e numa vai em péssima cadeia manutenção. até... Então, você tem que tentar arrumar isso. Eu discuto isso com 2 auditorias que eu fiz em projetos complexos. O maior terminal portuário do mundo, à época, não precisa, né? Tá. E uma estação de tratamento de efluentes que tinha um parque gigantesco, né? Eu fiz 2 auditorias. Uma, eu inviabilizei o investimento. Vamos lembrar que na iniciativa privada também tem orçamento anual, Lógico, tem empenho. Os caras pensam 5, 6 anos para frente. É isso, né? É Planejamento estratégico lá funciona. Aqui não, né? E aí o que acontece? Essas maturidades, elas são notificadas. Até tem alguns elementos em simetria com iniciativa... As chaves de porque você tem nota, Uhum. só que essa nota às vezes é uma nota que não vai refletir a realidade, em particular nas contratações públicas, né? Uhum. E aí você, em função dessas notas, você não tira do mercado aqueles de quinta. Não tirando aqueles de quinta... rapaz, teve uma vez que eu participei... Calma. Não, eu não vou falar nomes. Eu calma. Participei... Eu tô pedindo calma. De um seminário. Mas esse seminário é público. Eu poderia então até falar, mas eu não vou falar, não. Vamos falar no Instagram. A gente faz uma live, a gente fala... Aí depois você faz. O que acontece? Um caneta de ouro, né? Que é aquele personagem que assina tudo e não faz nada. Canetinha. Vamos fazer. O caneta de ouro, o que ele fez? Ele assinou. O seminário era em novembro, fizeram um levantamento junto a uns órgãos que representam a atividade profissional daquele setor. Fizeram um levantamento que uma pessoa tinha 2.700 ARTs. Vai. Como é que deixa um negócio desse? Como é que isso não vira... né? Aí você... Eu já fiz projeto de barragem, não pude assinar. Tinha que botar na justiça para poder ter o direito. E até hoje eu não tenho reconhecido o direito autoral. Para eu conseguir um acervo... Então, é isso. Você nem tentou ainda, né? Essa é outra discussão, né? Mas que isso aí traz um pouco desse tema aí ao debate. Quem está pagando a conta é a engenharia. Pode acreditar. É o engenheiro bom que está pagando a conta. Sim. Porque o engenheiro é o arquiteto, o profissional, né? Esse profissional que está pagando essa conta. Porque o vagabundo de plantão está usando esse bom profissional. Exatamente. Né? E as pessoas não se dão conta disso. Daí a importância desse curso na transição que fazemos do planejamento estratégico, dos indicadores, para a vida real do sujeito que está lá fazendo a gestão no chão da fábrica, gerenciando o contrato. E vem aquele... Depois nós vamos chegar lá, o tal do KPI, né? Lá dos tópicos seguintes. Pode passar, Misael, por favor? Mas na sequência aí... Quem é esse aqui? Esse aí é você, ó. Esse aí é o seu desafio, né? Quem sabe isso aí não vira um curso depois, né, Léo? Não é? Isso aí depois não vira um curso. Deixa eu lançar meu CD primeiro. pacote completo, o pacote desse curso como um todo. Esse é o desafio. No próximo tópico, aí você já teria uma situação de mergulho já na obra, né, no gerência de cidades. Aí você vai ver o tópico 5, o 6 e o 7 nesse mesmo caminho, onde eu falo aspectos fundamentais de gerente de cidades, a parte de gestão, indicadores de desempenho para diversos temas, aí outros tantos temas, e aí eu fecho essa parte de indicadores, mas aí eu vejo custo. Eu sei, se eu perguntar na época, né, num bairro lá de Curitiba, por exemplo, quanto é que falta seria como se fosse um condomínio, né? Se eu tivesse que pagar um condomínio de água para zerar minhas pendências nesse bairro aqui, eu tinha no diagnóstico. E aí foi o que você replicou. E eu repliquei isso para a cidade inteira, para todos os temas, né? Então você tem como identificar como se fosse um condomínio, uma cidade. E é muito interessante. Aí voltando naquela fala, né? Tem municípios cuja receita não consegue botar em ouro, porque alguma coisa acontece entre o céu e a terra. Por baixo dos panos. Não, é aquele ladrão. É isso. Mas é o negócio de água. Né? Ladrão. É o ladrão. Extravasou. É isso. Alguém está extravasando recursos. Aí eu faço uma oficina de estudos e projetos. Eu entro em vários projetos. Projeto de água. Falo rapidamente, porque a ideia não é ensinar ninguém a fazer projeto, mas entender alguns percalços que vão gerar problemas na gestão dos contratos depois.
né? E esses contratos, inclusive, são para iniciativa privada, nem são justamente para não confundir, né? Aí eu falo e também para ver que é a mesma coisa. E para ver que é a mesma coisa, isso é muito interessante. Muito não tem tanto mistério. Aí fazemos aí um apanhado de vários projetos, pavimentação. O pessoal não sabe fazer projeto de pavimentação de paralelo, cara. Não sabe que tem norma, não sabe fazer estudo de tráfego gerado por demanda de prédio. Norma não existe. Tem? Não existe. Não, normas não existem. Tá lá. Vamos lá. Aí vai lá, Misa. 10 e 11 é o quê? Aí vamos para modelagem da infraestrutura, né, com ferramentas BIM. Quando eu pego, transporto esses conceitos todos para a ferramenta BIM. Ali, no caso, eu estou usando o Civil 3D. Né? Eu não, na verdade, foi um aluno, né, que é o Thiago, esse que eu falo para você trazê-lo aqui. Né? Ele fez uma modelagem do Civil 3D para o InfraWorks, já visando o Navisworks. Navisworks é o de gerência de documentos. Né? Não só isso. Ele já faz uma ponte com cronograma e com custo. Sim. Você vai no Navisworks, você consegue. Isso é muito comum no Revit, a parte predial de edificações. Esse trabalho do Thiago, ele foi o precursor de um outro trabalho na sequência, que é o do Handel, que deve estar aí, que ele faz o seguinte. Depois eu posso deixar como contribuição o seu Instagram, para você. Boa. Você me cobra. Ganhando as coisas. Aí você me cobra. Que o Handel, o que ele fez? Ele pegou um projeto real, jogou isso dentro do InfraWorks e jogou isso por dentro do Navisworks. O que o Navisworks faz? É como se fosse o YouTube. Você vai passando o cursor, aí você vai vendo qual é o custo da obra naquele momento. Você vai vendo o que foi incorporado como escopo naquele momento. E você tira dali o que a gente chama lá no KPI de análise de valor agregado. Então você consegue tirar. Só que tem 3 momentos. Tem um momento de planejamento, tem um momento de execução e fiscalização, né? E antes disso tem um momento de contratação. Planejamento, contratação e execução. Que a execução você executa ou do contrato que você deu desconto em cima do que você planejou. Entendi. Então você tem 3 curvas. E aí ele fez para uma dessas curvas, no caso, na verdade tem a 4ª curva, que é a curva do empreiteiro que está executando, porque ele tem o custo dele. Ele pode estar tomando prejuízo aqui e lucro ali. Esse custo é dele. Ninguém precisa saber, mas ele vai faturar aquilo que está sendo estando dentro do contrato. Então, a gente consegue avançar nesse sentido. Essa é a ferramenta KPI, né, que é do Jorge, que foi gerar as curvas de valor agregado. E a análise de fraude. Eu mostro uma série de fraudes dentro do curso. Tudo, né? Com licença poética. Tudo com licença poética, mas eu costumo fazer isso na medida do possível. Estruturado. Estruturado. Assim, é mais ou menos o seguinte: nem todos os vagabundos estão ali, nem todos que estão ali são vagabundos. Né? Esse é um fato. Verdade, né? Então, assim, não dá para nominar. Então, eu pego uma peça, peço licença para as pessoas observarem aquilo tal qual é um cadáver para um aluno de medicina, é aquela peça para o nosso aprendizado. Né? Método investigativo, como é que foi? Eu busco essa análise e conjectura para poder as pessoas entenderem onde estão se metendo, onde que podem deixar de errar e onde que vão se cuidar, né? Acaso estejam metidos em algumas situações. E na sequência eu falo sobre mostras, né, de literatura de jurisprudência, desde o TCU até o DENIT como literatura técnica, e eu encerro aí pedindo ou informando, dando algumas situações a mais. Aí foram meus alunos dessa última turma. E aí é isso, assim, eu não sei até que ponto eu posso avançar mais, quanto tempo a gente tem, mas eu só agradeço. Não, só mostrar a estruturação do livro, como é que né? Que depois a gente... Isso aí tá disponível naquele site, né? E depois a gente pode até mandar. Pode mandar como link para o pessoal observar, né? Isso é a minha aula inaugural, né? Eu tento cativar os alunos com essa aula inaugural. Tá aí, o sumário desse livro, né? A administração pública, onde eu faço um paralelo com a iniciativa privada. Aliás, tem uma outra situação interessante. Esses dias, modo de dizer, né? Eu estava numa festa do meu filho, estava o filho de uma colega do meio jurídico, de uma grande empresa, que nem era do Estado, estava aqui emprestada. E aí a gente trocando figurinhas, né? Que eu fazia... ela acabou pegando uma conversa que já estava andando, e ela, pô, você faz isso assim, eu faço e tal, não sei o quê. E assim, o que mais está acontecendo agora na minha empresa é de eu estar acionando perdas e danos, lucros cessantes no direito civil em função de um projeto mal feito,
de uma situação executiva que leva a uma paralisia numa estrada férrea, num porto, numa rodovia, ou num embaraço qualquer, a gente está acionando no CPF. Vai cair em perícia. É isso aí. Então, é isso que está acontecendo. Né? É isso que está acontecendo. E as pessoas de bem estão pagando essa conta. Eu falo sobre, então, esse paralelo da iniciação pública com a iniciativa privada, obviamente que são caminhos diferentes, mas que concorrem, de certa forma, ao mesmo tipo de visão. Falo sobre como fazer essa estruturação, planejamento estratégico nos municípios. Falo sobre gestão de projetos, um modelo que se poderia estar utilizando, sem esgotar nele, é só um modelo, né? Tem alguns outros que podem ser adaptados deles. Boto números da cidade de Curitiba como aplicação e estudo de caso real numa data passada, né? Mas que dá para fazer todos esses conceitos que estão aí. E termino a obra. Show. Né? Isso. Pode passar. Vamos no de quinta? Vamos. Rapaz, tenta botar aí o engenharia de quinta. Cara, que aula, hein, velho? É muita coisa, né? Minha cabeça até inchou. Pra você, porque eu lembrei se fosse na sexta, a gente ia sair já pro... Mas eu tenho que sair. Não, mas só se for depois das 9 e lá vai porrada. Porque... Não, hoje eu tenho futebol ainda. Você tem futebol? Você joga bola? Que coisa boa. Sou um cara atlético, dá pra ver, né? Tô vendo. Estamos caminhando para uma... Cara, a gente chegou a falar aqui muita coisa de engenharia de quinta. Então a gente só vai fazer um perpasso do como que a falta de planejamento e gerência estruturada a cidade causa problemas, né? E se você for engenheiro de quinta categoria, na mão de quem que você vai cair também, né? Aí fudeu, irmão. Aí tu tá fudido. Estou vindo do futuro para falar pra você. Fudeu. A gente sempre usa como exemplo a cidade de BH, que é uma cidade estruturada, mas tem problemas graves de drenagem lá, né? Teve uma matéria que foi os graves erros de projetos e concepções na estruturação e expansão da cidade causa hoje os problemas graves lá de alagamento, inundação. Então, assim, se tivesse parametrizado com os livros... Não tô fazendo um jabá. Tá fazendo jabá. Tô fazendo jabá, mas assim, mas tem outros profissionais também que abordam as mesmas temáticas. Aqui nós estamos focados exclusivamente em infraestrutura e engenharia. Mas se tivesse parado para ver, temos que mudar a nossa maneira de ver os rios da cidade. Há tempos, eles são tratados como avenidas sanitárias. É isso. Né? Tivemos foi aqui, o arquiteto Gustavo Pena, que é um grande arquiteto da Governador. Vamos passar o outro. Tivemos aqui a Leitão da Silva, né? Leitão da Silva. Esse foi um ponto que a gente tocou. Desconhecimento técnico. As dificuldades de se elaborar projetos eficientes começa pela dificuldade dos gestores públicos ligados à infraestrutura do município. Não tem conhecimento. E geralmente são carros de confiança. Né? Eu tive a felicidade de estar auxiliando, eu posso falar auxiliar, assim, porque eu já perdi o traquejo nas ferramentas, né? O traquejo é uma coisa assim... Com nanquim, vamos falar, ele usava nanquim. Pronto, falou. Não é isso não. É um pouquinho mais, mas não chega a ser tanto, né? Os profissionais que estão aí, como usuários, eles já estão... mais dinâmicos, né? Mais dinâmicos, a velocidade é outra. E já se passou do AutoCAD, né? Muitos anos. 2D. Nós já estamos no BIM há muito tempo, né? E esse BIM, até onde eu consigo levá-los ou conduzi-los, né? É um momento introdutório. Mas eu faço um paralelo porque, e aí depois a gente tenta passar aquele último slide das próximas obras. Tá. Você tem um paralelo gigante que concorre a ser usuário dessa ferramenta. Porque usuário por usuário, tem muita gente aí fazendo... Sim, operador de computador. Até no Minecraft estão fazendo cidades, né? Então, agora, o que está por trás? O que é a engenharia antes do BIM? Esse é o alvo de um livro que já está quase concluindo aí, mais um pouquinho de esforço, a gente concluir esse livro, que fala bastante disso aí. Quais são os pensamentos que são concorrentes a você levar a decisão para o BIM, porque o BIM é um modelo que você criou. Sim. Fruto de ser usuário de técnicas, ferramentas e técnicas de engenharia. Né? Então, eu falo bastante disso e estou incentivando, né, que os meus orientados escrevam sobre as suas situações vividas em projetos, né, ou em obras,
trazendo para essa realidade na forma de relatórios que a gente vai compilando aí, na medida do possível, como inovações. E nesse caso da drenagem, eu tive a oportunidade de estar auxiliando uma modelagem no REC-RAS, junto com o River. Ah, tá. O River é um módulo do AutoCAD Civil 3D, sim. E o REC-RAS é uma ferramenta americana, né, que ela já está mais avançada e que tem uma lógica muito semelhante à do River, mas são modelos matemáticos diferentes, que no final das contas serve para você fazer onda de inundação. E aí, esse trabalho provavelmente vai virar o capítulo do nosso livro de drenagem, que está também em vias de finalizar. Se Deus quiser, vai sair. O que nós fizemos lá? Nós salvamos toda uma comunidade em Belo Horizonte, fruto dessa modelagem, com 3 alternativas. Na verdade, foram 6 ou 7 estudadas para escolher 3 para fazer a definitiva. Um gráfico de escavação de terraplanagem versus você concretar. Ninguém faz estudo, só faz estudo técnico, não faz econômico, né? Fazer escavação tem um custo, fazer concreto tem outro custo. Qual é o melhor custo? Né? Aí eu falei, faz esse gráfico, faz essa área, e lá tinha desapropriação, então tinha um custo de desapropriação ainda como elemento a mais, né? Uma pimenta a mais para ser... Porque tem um ponto ótimo dessa curva. Quanto mais você desapropria, mais terraplanagem você vai conseguir, porque você tem área para escavar, e ao mesmo tempo você tem a possibilidade de desapropriar menos, escavar menos e custo verticalizar numa estação de bombeamento de grande porte. Eu estou falando de centenas de litros por segundo, né, de metros cúbicos por segundo. Então você está fazendo uma chuva inteira caindo numa região que, nesse caso ali, tinha câmera monitorando um gargalo de bacia hidrográfica na cidade de Belo Horizonte, que tinha matado 2 crianças afogadas pela elevação de nível. Né? Então a gente conseguiu ajudar aí a trabalhar, mas assim, só no aspecto da assessoria mesmo, porque estou cansado. Quer pilotar, né? Pode passar o próximo. Isso daí é aquele que a gente falou, pela falta de planejamento e eficiência de projetos, você tem os custos aumentando com o tempo e passar. Isso aí é uma obra famosa de agora, 2021, Avenida Olívia Flores, lá em Vitória da Conquista, que não terminou. E a passagem de um curso para outro aumentou de mais da metade do custo. Pois é. Por ausência de projeto, execução equivocada. Passa lá. E o principal, que é o quê? A gente não investe em infraestrutura o suficiente. E quando investe mal. É isso. Né? Por falta de planejamento, gestão, gerência. A gente tem aí taxa de investimento menor que da África do Sul em infraestrutura. Eu não tenho esses números, mas eu posso acreditar. É menor do que da África do Sul. Assim, em proporcionalidade, quando óbvio. Você pega o gráfico orçamentário, né, você tem alguns temas. Né? Educação, saúde, você tem vários temas. Desses vários temas, você vai ver que a nossa fatia de infraestrutura é 3, 4, 5% quando muito. Né? Eu diria 3%, em torno de 3% do orçamento anual. Desses 3%, vê aí o quanto é de corrupção, o quanto é de mau projeto, o quanto é de má execução, o quanto sobra disso para a sociedade, efetivamente. Né? O quanto que sobra. Então, você vê que nós estamos nessa condição por nós mesmos. A engenharia... De quinto. Acho que acabou aí, velho. Acho que tem mais um. Não tem mais um. Viaduto. Sim, é porque pare de fazer viadutos para solucionar problemas de mobilidade. Se planejasse numa curva ótima, iria verificar que algumas soluções urbanísticas não é simplesmente sair passando por cima de tudo. Né? Você tem sincronização semafórica ou até mesmo a adotação de outras políticas públicas de controle de tráfego que minimizaria o impacto e investimento numa coisa que não vai dar em nada. Lá acho que daqui é Maceió, em 2008, inaugurou um viaduto falando que ia melhorar o fluxo. 13 anos depois, o fluxo aumentou. Você deu um incentivo para aumentar o fluxo. Ou seja, faltou um estudo prévio para você perceber essa maturação do crescimento de taxa de crescimento vegetativo do Aliás, uso. Tem um projeto, não vou desfalar onde, que já nasceu morto em determinado lugar, né? Sobre um VLT versus BRT, né? Não sei como é que é. Então, enfim. Foi em Nárnia. É isso. E tem muita coisa, né? Tem muita coisa. A gente precisa aprender
como engenheiro, largar um pouco também a parte técnica e tentar enxergar o lado político da coisa, para a gente saber influenciar o lado político com as questões técnicas. Isso. Naquilo que for possível. E trazer o social. É isso. Sim. Rapaz, é muita coisa. Eu acho que eu vou ter que ouvir esse podcast para estudar de novo. Eu vou ter que ler de novo. Assim, mas você teve essas aulas? Eu tive, pô. Porque eu, de novo eu fui olhando e falei, caralho, bicho. É mesmo, né? É teve mesmo, isso, né? Agora acabou, né? Agora acabou, Misa? Acho que acabou. Fábio, cara. O livro, os livros. O que tem os livros? Eu queria aproveitar esse momento enquanto ele está migrando lá para a página que tem o PowerPoint lá dos livros, as próximas obras intentadas, né? Ah, tá. Mas tá em qual? Tá no PowerPoint. Não no meu, tá lá no isto. Esse defesa de memorial aí. Ah, isso aí. Então, esse defesa de memorial eu acabei virando professor titular, né? Uns dias atrás, ó. Como um piloto aí, ó. Na prova. É real mesmo, real, tô achando que era zoeira. Tá em qual parte? Isso foi em Curitiba. Então, eu queria aproveitar, agradecer esses colegas que me avaliaram, né? Professor Calmon, professor Marcel, professora Marilene, professora De Silva, lá do IFES, e em particular todos os meus colegas do IFES, né, que estão lá na pós-graduação se dedicando de forma sobremaneira honrosa, dedicada, sem citar nomes que a gente vai acabar falando menos do que devia talvez. Mas aos colegas lá de trabalho do IFES, né, eles são muito importantes para a gente formar o último slide, provavelmente. Ou penúltimo. Essa foi a defesa do memorial, na época, né? Volta um. Esse aí são os livros, né, os livros que a gente está tentando compilar. Alguns já estão prontos, na verdade. Falta um fôlegozinho só para poder separar a figura de texto, porque tem toda uma burocracia, né? Para você levar a boneca lá para a editora. Para você levar para a editora. Né? Então, falta mais isso e saúde. Falta um pouquinho de saúde, mas chegando ali... Fôlego. Então, né? É isso aí. Então, aí, drenagem, antes do BIM, o tratamento da fraude, PPP e concessões. O tratamento da fraude, espero que seja com o nosso amigo Léo, né? O PPP e concessões, que eu chamo de a tese das 3 balanças. Essa é ótima para a gente tratar isso é uma tese de doutorado, na verdade, né? Mas a gente vai ter oportunidade de falar especificamente desse aí, que é um tema legal. Sim. E o PPP em zonas de conflito armado. Nada mais oportuno do que essas zonas de pós-guerra. Nós estamos em guerra, né? O tempo inteiro, em todos os lugares, né? Como é que recupera isso? Como que recupera? Qual é o modelo que se usa para você tomar dinheiro emprestado de um agente financeiro que não quer tomar prejuízo? Porque vê o risco muito alto. E você conseguir, no final de um ciclo de gestão, seja qual for a gestão, você conseguir pagar aquilo. Né? Os modelos hoje eles não dão essa resposta. E, em geral, quem paga a conta é o Globo. Tem. Como? Em geral, também através das taxas de câmbio, que eu discuto nesse trabalho aí. Show. E aí? Agora sim. Sextou? Não, quintou. Fessou não, Fábio, meu brother. Cara, obrigado mais uma vez. O tempo foi curto para tanta coisa. A gente vai tentar seccionar para a gente trazer naquelas outras etapas do como é que é? Do multiverso da loucura do Engenharia de Quinta que a gente estava conversando. Estou nele. Multiverso da loucura. E, cara, obrigado. Nós estamos vendo mais uma vez aqui. Eu acho que nessa primeira temporada, né, Lia, a gente conseguiu trazer e mostrar para a sociedade capixaba que a gente tem profissionais de excelência. De primeira a gente trouxe aqui no Engenharia de Quinta. Exatamente. Inclusive os que vos falam. A gente só não fala qual é a nossa empresa, mas também a gente milita aí. Mas, cara, obrigado. Foi um prazer enorme ter você. A oportunidade, Lia. E Léo, muito obrigado. Vamos conversar aí com... Sim. Vamos desdobrar, tem que desdobrar esse negócio, não pode ficar parado. E você vai lá na minha guitarra, hein, rapaz? Vou lá, cara. É isso aí. A falar nisso, o show foi cancelado, né? Tem que... Não, na banda? Vou. Não, na nossa banda. Vou. Eu vou lançar um CD agora. Eu tô falando sério. Que bom. Vou começar a gravar Ixi, umas esse músicas. assunto para outro podcast. É o podcast. Quero crer que você vai gravar. Galera, muito obrigado. Então não se esqueça, curta, compartilha e vamos junto aí ajudar a desgambiarrar aí a engenharia. Valeu? Um abraço, tchau, fui. galera. Azaia.